Naquela noite, meu filho me disse algo que nenhuma mãe deveria escutar. Gabriel tinha organizado um jantar elegante para celebrar sua promoção na empresa. Flores brancas sobre a mesa, velas, taças de cristal que brilhavam sob a luz do lustre. Eu estava no andar de cima, no meu quarto, terminando de me arrumar. Coloquei um vestido vermelho, discreto, mas elegante, o broche de prata que minha mãe me deu antes de morrer. Me olhei no espelho e pensei: hoje meu filho celebra seu sucesso, quero estar presente. Então escutei sua voz desde o pé da escada. Mãe, saí para o corredor. Sim, meu amor. Gabriel subiu 3 degraus apenas, como se não quisesse se aproximar demais. Não desça, por favor. Fiquei quieta. Como assim? Ele baixou o olhar, respirou fundo, e quando voltou a me olhar, seus olhos já não eram os do meu filho. A senhora me envergonha, mãe. O ar parou. Minha sogra vai ocupar seu lugar na mesa. Ela sim sabe se comportar numa ceia assim. Não gritei, não chorei, só olhei para ele e sorri, porque naquele momento algo dentro de mim se quebrou, mas também se ajeitou. Está bem, filho. Aproveite seu jantar. Fechei a porta do meu quarto, sentei na beirada da cama, toquei o broche de prata e esperei. Escutei risos lá embaixo, taças brindando. A voz estridente da minha nora, Juliana, a voz grave da mãe dela, Marisa, ocupando meu lugar na minha mesa. 30 minutos depois me levantei, arrumei o cabelo, coloquei os brincos de pérola, revisei minha maquiagem e desci as escadas. Quando cheguei à sala de jantar, todos viraram para me ver. Gabriel empalideceu. Juliana parou de sorrir. Marisa franziu a testa, mas eu não ia sozinha. Ao meu lado, com terno impecável e um sorriso cordial, caminhava o doutor Marcos Silva, gerente-geral do Grupo Mendes, a empresa onde meu filho acabava de ser promovido. Marcos estendeu a mão para Gabriel. Gabriel, quero apresentar formalmente a senhora Carmen Mendes, acionista majoritária do Grupo Mendes. Sua promoção foi aprovada pessoalmente por ela. O silêncio foi tão profundo que dava para escutar o tremor das taças. Gabriel não se moveu. Eu apenas disse: boa noite, aproveitem o jantar. E me virei. Aquela noite não voltei a descer, mas aquela noite tudo mudou. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Meu nome é Carmen Mendes, tenho 60 anos, e antes de te contar o que aconteceu depois daquela noite, preciso que você entenda como cheguei até ali, porque nenhuma mãe chega a esse momento por acaso. Nasci em Belo Horizonte, numa família de comerciantes. Meu pai tinha uma pequena fábrica de tecidos. Não éramos ricos, mas também não nos faltava nada. Aprendi desde criança o valor do trabalho, o cheiro de tecido recém-cortado, o som das máquinas ao amanhecer, as mãos do meu pai manchadas de tinta ao revisar notas fiscais cada noite. Minha mãe era uma mulher calada, elegante, sempre com um broche de prata preso no colarinho da blusa. Me dizia: Carmen, uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo, também sabe quando falar. Eu a admirava. Estudei administração de empresas. Me formei com louvor. Conheci Fernando Mendes na universidade. Ele estudava engenharia. Era sério, responsável. Vinha de uma família tradicional de São Paulo. Nos casamos 2 anos depois. Foi um casamento simples, flores brancas, música ao vivo. Minha mãe me deu seu broche de prata naquele dia. Para que você se lembre de onde vem, filha. Fernando conseguiu trabalho numa empresa têxtil. Eu decidi ficar em casa quando Gabriel nasceu. Foi a decisão mais natural do mundo. Meu filho, meu universo, aqueles olhos grandes que me olhavam como se eu fosse a única luz na vida dele. Lembro das manhãs na cozinha, o aroma do café passado, Gabriel sentado na cadeirinha com as mãos cheias de pão de queijo, eu cantando músicas para ele enquanto preparava o café da manhã, Fernando lendo o jornal, sério como sempre, mas sorrindo cada vez que Gabriel dizia: mamãe. Foram anos bons, anos tranquilos. Morávamos numa casa modesta nos jardins, nada ostensivo. Um jardim pequeno onde Gabriel brincava com sua bola, um quintal com vasos de primaveras que eu regava cada tarde, uma sala com móveis herdados da minha sogra. Quando Gabriel completou 5 anos, meu pai adoeceu. Câncer de pulmão. Voltei para Belo Horizonte. Passei meses cuidando dele.
Fernando ficou em São Paulo com Gabriel. Minha mãe já não conseguia sozinha. Eu também não. Uma tarde, meu pai pegou minha mão. Carmen, a fábrica é sua. Não venda. Você tem visão, tem força. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Morreu 3 semanas depois. Herdei a fábrica. Fernando não concordava. Você não tem experiência, Carmen. Venda. Use o dinheiro para a educação do Gabriel. Mas algo em mim se recusava. Contratei um administrador. Revisava os números toda semana. Viajava para Belo Horizonte 2 vezes por mês. Aprendi a ler balanços, a negociar com fornecedores, a detectar quando alguém estava mentindo. A fábrica cresceu. Em 5 anos duplicamos a produção. Abrimos 2 filiais. Contratamos 50 funcionários. Começamos a exportar para os Estados Unidos. Fernando continuava sem aprovar. Você está negligenciando sua família, Carmen. Mas Gabriel nunca reclamou. Eu chegava cansada, mas sempre tinha tempo para ele, para ajudá-lo com o dever de casa, para levá-lo ao cinema aos domingos, para escutá-lo falar dos seus sonhos. Mãe, quando eu crescer quero ser como você. Essas palavras enchiam meu coração. Quando Gabriel tinha 12 anos, Fernando morreu num acidente de trânsito. Um caminhão furou o sinal vermelho. Não houve dor, me disseram. Foi instantâneo. Ficamos sozinhos, Gabriel e eu. Chorei durante meses, mas não podia desmoronar. Tinha um filho, tinha uma empresa, tinha responsabilidades. Segui em frente. Gabriel estudou nas melhores escolas. Nunca lhe faltou nada. Aulas de inglês, viagens para a Europa, um computador novo todo ano, tudo o que ele quisesse. Eu trabalhava 12 horas por dia, mas toda noite jantávamos juntos sem exceção. Essa era a nossa regra. Como foi seu dia, meu amor? Bem, mãe. E o seu? Cansativo, mas ver seu rosto o torna melhor. Ele sorria. Quando completou 18 anos, disse a ele: Gabriel, tudo o que construí é para você. Algum dia isso será seu. Ele me abraçou. Obrigado, mãe. Não vou te decepcionar. Entrou na universidade, estudou administração de empresas como eu. Saía com amigos, tinha namoradas, vida normal. Eu estava orgulhosa até que conheceu Juliana, uma moça bonita, cabelo castanho, sorriso perfeito, filha de uma família bem do Morumbi. O pai dela era advogado. A mãe, Marisa, organizava eventos de caridade. No começo, tudo parecia estar bem. Juliana vinha jantar nas sextas-feiras. Eu cozinhava. Gabriel ria mais. Parecia feliz, mas algo nos olhos da Juliana nunca me agradou. Havia uma frieza, uma forma de me olhar de cima a baixo, como se eu fosse menos. Uma tarde escutei uma conversa. Juliana falava ao telefone no jardim. Eu estava regando as plantas. Sim, mãe, eu sei, mas Gabriel tem futuro e a mãe dele tem dinheiro. É isso que importa. O sangue gelou, mas não disse nada porque ainda tinha esperança. Ainda acreditava que meu filho veria a verdade. Se casaram 2 anos depois. Um casamento grande, muito grande, no Palácio Tangará. 300 convidados, flores importadas, orquestra ao vivo. Eu paguei tudo. Juliana queria que sua mãe organizasse tudo. Eu só assinei os cheques. No dia do casamento, Gabriel me abraçou. Obrigado por tudo, mãe. Você é a melhor. Só quero que você seja feliz, meu amor. Mas naquela noite, quando vi Marisa ocupando o lugar de honra junto aos noivos e eu sentada 3 mesas atrás, algo dentro de mim começou a quebrar e eu não soube até muito depois, mas aquela noite já tinha começado. Os primeiros meses depois do casamento foram estranhos. Gabriel e Juliana se mudaram para um apartamento nos Jardins, novo, moderno, com janelas enormes e uma varanda com vista para a cidade. Eu os ajudei com a entrada. Juliana escolheu os móveis. Eu só perguntei: tem certeza que isso é o que vocês querem? Gabriel beijou minha testa. Sim, mãe. Juliana tem bom gosto. Não disse mais nada. No começo vinham jantar aos domingos, como sempre tínhamos feito. Eu cozinhava feijoada, frango com quiabo, arroz branco, as receitas que Gabriel amava desde criança, mas Juliana mal provava a comida. É que estou de dieta, dona Carmen. A senhora entende. Sorria, mas seus olhos não. Marisa vinha com eles às vezes. Sentava na cabeceira da mesa, a cabeceira onde costumava sentar Fernando, onde costumava sentar meu pai quando nos visitava. Eu não disse nada porque queria manter a paz.
Uma tarde, Gabriel me ligou. Mãe, preciso de um favor. Diga, meu amor. Poderia me emprestar 50 mil reais? É para uns gastos. 50 mil reais. Não era uma quantia pequena, mas também não era algo que eu não pudesse dar a ele. Aconteceu algo? Não, mãe, só preciso do dinheiro. Transferi o dinheiro no mesmo dia. Ele não voltou a mencionar. 2 semanas depois vi nas redes sociais as fotos da Juliana em Búzios. Resort de luxo, coquetéis na piscina, pôres do sol perfeitos, aniversário antecipado com meu amor, dizia a legenda. Senti algo estranho no peito, mas não disse nada porque era o dinheiro dele agora, não era? Os domingos começaram a se espaçar. Mãe, esse domingo não podemos. Juliana tem um evento com a família dela. Mãe, esse fim de semana vamos para Campos do Jordão com os sogros. Mãe, estamos cansados. Você se incomoda se descansarmos? Nunca me incomodava. Eu só dizia, claro, meu amor, descansem. Mas a casa começou a parecer maior, mais vazia. Um dia decidi surpreendê-los. Passei no apartamento deles sem avisar. Levava uma marmita com feijoada recém-feita. Sabia que Gabriel adorava. Toquei a campainha. Juliana abriu a porta. Vestia um roupão de seda. O cabelo perfeito. Maquiagem impecável. Dona Carmen. Oi, Juliana. Trouxe feijoada para vocês. Achei que o Gabriel não está. Ah, saiu. Está trabalhando. Fiquei quieta. Ele não te disse? Conseguiu trabalho no Grupo Mendes. Faz 3 semanas. Grupo Mendes. Minha empresa, a empresa que eu fundei, que eu levantei, que levava meu sobrenome. E meu filho trabalhava lá e eu não sabia. Não, não me disse. Juliana sorriu. Aquele sorriso frio que eu já estava começando a reconhecer. Bom, é que o Gabriel queria fazer por conta própria, sabe? Sem a ajuda da mamãe. A palavra mamãe soou como um insulto. Entendo. Quer entrar? Não, obrigada. Só dê a feijoada para ele. Claro. Fechou a porta. Fiquei parada no corredor com a marmita nas mãos, sentindo que algo dentro de mim começava a se quebrar. Gabriel trabalhava na minha empresa e não tinha me dito. Aquela noite liguei para ele. Gabriel, por que não me disse que estava trabalhando no Grupo Mendes? Silêncio. Mãe, queria te dizer, mas... Mas o quê? Não queria que você pensasse que estava me aproveitando de você. Eu nunca pensaria isso. Eu sei. Mas a Juliana diz que devo fazer meu próprio caminho, que se você me ajudar, as pessoas vão pensar que eu não valho nada por mim mesmo. Juliana diz. Juliana diz. Gabriel, você vale muito. Sempre valeu. Obrigado, mãe. Mas me entenda. Preciso provar para o mundo que posso sozinho. Está bem, filho. Desliguei e aquela noite chorei porque meu filho estava trabalhando na empresa que eu construí para ele e eu nem sabia. Às vezes confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte sua história nos comentários. Quero te ler. As semanas passaram. Gabriel começou a subir rápido na empresa. Rápido demais. Me ligava o Dr. Marcos Silva, meu gerente geral. Dona Carmen, seu filho é muito capaz, muito trabalhador. Fico feliz em saber. Pensamos em promovê-lo a supervisor de logística. Tão cedo? Ele tem potencial. Eu sabia que Marcos era leal, que faria o que eu pedisse, mas também sabia que se eu interviesse diretamente, Gabriel ficaria bravo, Juliana ficaria brava. Então deixei as coisas fluírem, mas algo não me deixava dormir. Uma tarde fui aos escritórios do Grupo Mendes. Entrei pela porta dos fundos, subi pelo elevador de serviço, cheguei ao andar da logística e vi Gabriel. Estava no seu cubículo, sério, concentrado, revisando papéis, falando ao telefone. Parecia feliz. Estava prestes a ir embora quando escutei vozes na sala de reuniões. Reconheci a voz da Juliana. Você tem que pedir para sua mãe te colocar num cargo melhor. Não pode ficar na logística. Isso é para funcionários comuns. Juliana, só estou há 2 meses aqui. Não importa, ela é a dona. Se você pedir, ela dá. Ou será que ela não te ama o suficiente? Silêncio. Minha mãe me ama, mas não quero pedir nada a ela. Gabriel, não seja ingênuo. Ela tem milhões. Por que não aproveitar? Minha mãe diz que você deveria estar na diretoria, não perdendo tempo com caixas e embarques. Não estou perdendo tempo. Sabe quanto ganha o diretor de operações? 300 mil reais por mês. Quanto você ganha? 30 mil. É ridículo.
Fiquei congelada. Então era isso. Não era amor, não era apoio, era ambição. Saí dali sem fazer barulho. Aquela noite toquei o broche de prata que levava sempre no pescoço e lembrei das palavras da minha mãe. Uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo, também sabe quando falar. Ainda não era o momento de falar, mas esse momento estava perto. Decidi ficar em silêncio, não porque fosse covarde, mas porque ainda tinha esperança. Esperança de que Gabriel acordasse, de que visse o que eu já via, de que lembrasse quem era antes de conhecer Juliana. Mas a esperança às vezes nos deixa cegos. Os meses seguintes foram como andar sobre vidros quebrados. Cada passo doía, mas eu continuava avançando. Gabriel continuava subindo na empresa. Primeiro foi supervisor, depois coordenador de área, depois subdiretor de operações. Marcos me ligava cada vez que havia uma promoção. Dona Carmen, concorda em promover Gabriel? Ele merece. É bom trabalhador, mas há outros com mais experiência. Então dê o cargo para eles. Com todo respeito, senhora, seu filho vem ao meu escritório toda semana. Insiste que está pronto para mais responsabilidades. Eu ficava calada. O que a senhora quer que eu faça? Dê o cargo, Marcos, mas que ele mereça. Que sinta que conseguiu por si mesmo. Entendido. Foi assim durante 2 anos. Gabriel crescia na empresa, ganhava mais dinheiro. Cada promoção vinha com um aumento de salário, com um carro novo, com um relógio caro, com jantares em restaurantes que eu nunca conheceria. E eu continuava sendo a mãe que esperava os domingos, mas os domingos já não chegavam. Uma tarde, Gabriel me ligou. Mãe, a Juliana e eu estamos pensando em comprar uma casa. Uma casa? Sim. No Alto de Pinheiros tem uma residência incrível. 4 quartos, jardim, piscina. É perfeita. Fico feliz, filho. O problema é que precisamos de uma ajuda com a entrada. Quanto você precisa? 2 milhões de reais. 2 milhões. Fiquei sem ar. Gabriel, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe, mas é um investimento. E você sempre diz que propriedades são bons investimentos. Além disso, vamos te pagar. Prometo. Não preciso que me pague, mas tem certeza que podem manter uma casa assim? Claro que sim. Estou ganhando bem. E a Juliana vai abrir o negócio de decoração dela. Juliana está trabalhando? Bom, ainda não, mas em breve. Silêncio. Mãe, vai nos ajudar ou não? Essa pergunta, essa forma de perguntar, como se eu tivesse a obrigação, como se fosse meu dever. Claro que sim, filho. Transferi o dinheiro naquela mesma semana. Nunca voltaram a mencionar. 6 meses depois vi as fotos nas redes sociais. A casa, enorme, moderna, com móveis de grife, quadros abstratos nas paredes, uma cozinha que parecia saída de uma revista. Juliana publicava fotos todo dia. Meu lar perfeito. Obrigada a Deus por essa bênção. Vivendo o sonho. Nunca me marcou nas fotos. Nunca me agradeceu. Nunca me convidou para conhecer a casa. Um domingo me atrevi a ligar. Gabriel, gostaria de conhecer sua casa nova. Ah, sim, mãe, claro. Um dia desses a gente organiza. Esse dia nunca chegou. Enquanto conto tudo isso, penso onde você estará me ouvindo. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Comecei a ver Gabriel só em eventos da empresa. Reuniões de acionistas, jantares corporativos, apresentações de resultados anuais. Ele chegava com Juliana, sempre impecável, sempre sorridente, sempre distante. Me cumprimentava com um beijo no rosto. Oi, mãe. Oi, meu amor. Como você está? Bem. Ocupado, sabe como é. E ia embora. Juliana me olhava de longe com aquele sorriso que eu já conhecia, frio, calculista. Às vezes se aproximava. Dona Carmen, que vestido bonito. Obrigada, Juliana. É de onde? De uma loja no centro. Ah, que lindo. Mas o tom dizia o contrário. Marisa também vinha nesses eventos, sempre de braço dado com Juliana, sempre elegante, sempre me olhando como se eu fosse a intrusa. Uma noite, durante um jantar de fim de ano, Marisa sentou ao meu lado. Carmen, que bom te ver. Igualmente, Marisa. Olha, queria te dizer uma coisa. O Gabriel cresceu tanto na empresa. Deve ser um orgulho para você. É. A Juliana e eu sempre dizemos para ele aproveitar essa oportunidade. Nem todos têm uma mãe tão generosa. Generosa. A palavra flutuou no ar como um insulto disfarçado. Só quero o melhor para meu filho. Claro,
Todas as mães queremos isso. Mas às vezes é preciso saber quando soltá-los, deixar que voem sozinhos, me entende? Olhei nos olhos dela. Entendo perfeitamente. Marisa sorriu e foi embora. Aquela noite, quando cheguei em casa, sentei na sala, no mesmo sofá onde costumava ler histórias para Gabriel quando era criança. Toquei o broche de prata e chorei. Chorei porque meu filho estava se afastando. Chorei porque ele não me ligava mais para contar seu dia. Chorei porque não vinha mais aos domingos. Chorei porque eu não era mais sua prioridade. E o pior de tudo é que eu estava permitindo porque tinha medo. Medo de perdê-lo completamente. Medo de que se eu dissesse algo, ele me tirasse da vida dele para sempre. Então continuei em silêncio. Continuei assinando cheques. Continuei sorrindo nas fotos. Continuei fingindo que tudo estava bem. Mas por dentro estava morrendo. Um dia, Gabriel me pediu outro favor. Mãe, preciso que assine uns papéis. Que papéis? É para um projeto na empresa. Preciso da sua autorização. Do que se trata? É técnico. Marcos já revisou. Só preciso da sua assinatura. Acreditei nele. Assinei. 2 semanas depois, Marcos me ligou. Dona Carmen, a senhora autorizou a compra de 3 caminhonetes novas para o departamento do Gabriel. 3 caminhonetes? Sim, com um custo total de 2,5 milhões de reais. Fiquei congelada. Marcos, eu assinei uns documentos, mas Gabriel me disse que era para um projeto. Senhora, os documentos que a senhora assinou autorizam a compra desses veículos e também autorizam um bônus de desempenho para Gabriel de 500 mil reais. 500 mil reais. Marcos, Gabriel te pediu para preparar esses documentos? Silêncio. Sim, senhora. Ele me disse que a senhora já tinha aprovado. Desliguei e aquela noite algo dentro de mim mudou. Já não era tristeza, já não era medo, era clareza. Aquela clareza fria e dolorosa que chega quando finalmente você aceita a verdade. Meu filho estava me usando e eu estava permitindo. Depois daquela ligação com Marcos, algo em mim despertou. Não foi raiva, não foi vingança, foi lucidez. Aquela lucidez incômoda que chega quando finalmente você percebe que esteve cega, que esteve justificando o injustificável, que esteve permitindo que te machucassem porque tinha medo de ficar sozinha. Durante dias não liguei para Gabriel. Esperei. Esperei que ele me ligasse, que perguntasse como eu estava, que me procurasse. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Nada. Finalmente fui eu quem ligou. Gabriel, preciso falar com você. Mãe, estou ocupado. Pode ser depois? É importante. Ele suspirou. Está bem. Do que se trata? Os documentos que assinei mês passado. Marcos me disse que autorizaram a compra de 3 caminhonetes e um bônus para você. Silêncio. Gabriel? É um projeto, mãe. As caminhonetes são para o projeto. Precisamos delas. E o bônus de 500 mil reais? Faz parte da minha compensação. Trabalho muito, mãe. Mereço esse dinheiro. Gabriel, eu nunca duvidei do seu trabalho. Mas você mentiu para mim. Não menti. Só não dei todos os detalhes. Isso é mentir. Mãe, não tenho tempo para isso. Se você tem algum problema com como eu administro as coisas na empresa, fale com Marcos. Gabriel, tenho que desligar. A gente se vê. Desligou. Fiquei segurando o telefone com as mãos tremendo. E aquela noite tomei uma decisão. Se meu filho não ia me dizer a verdade, eu encontraria por conta própria. No dia seguinte fui aos escritórios do Grupo Mendes. Não avisei, não liguei, só cheguei. Marcos me recebeu no escritório dele. Dona Carmen, que surpresa! Marcos, preciso que seja honesto comigo. Sempre sou, senhora. Como Gabriel está trabalhando realmente? Marcos baixou o olhar. Senhora, me diga a verdade, por favor. Ele respirou fundo. Gabriel é inteligente, tem potencial, mas não está no nível das responsabilidades atuais dele. O que você quer dizer? Ele chega atrasado com frequência, delega demais, toma decisões sem consultar e, quando algo dá errado, culpa os outros. Fiquei calada. Vários funcionários reclamaram. Dizem que Gabriel tem favoritismo, que só chegou onde está porque é seu filho. E é verdade? Marcos me olhou direto nos olhos. A senhora sabe a resposta, não sabe? Sim, eu sabia. Por que não me disse antes? Porque a senhora me pediu para tratá-lo como qualquer outro funcionário. E foi o que fiz.
Mas cada vez que tento colocar limites, ele diz que vai falar com a senhora, que a senhora o apoia. Eu nunca disse isso. Eu sei, mas ele usa isso como escudo. Me levantei. Obrigada, Marcos, pela honestidade. O que a senhora vai fazer? Ainda não sei. Saí daquele escritório com o coração partido, mas também com clareza. Aquela tarde fiz algo que nunca tinha feito. Procurei nas redes sociais o perfil da Juliana. Não só as fotos públicas, também os comentários, as marcações, as interações, e lá encontrei algo que gelou meu sangue. Uma conversa pública entre Juliana e uma amiga. A amiga tinha comentado numa foto da casa. Amiga, que casa linda! Como vocês conseguiram? E Juliana respondeu, hahaha, obrigada. Você sabe, Gabriel tem seus contatos, e a mãe dele, bom, ela sempre abre a carteira. Li essa frase várias vezes. Ela sempre abre a carteira. Como se eu fosse uma conta bancária. Como se meu amor tivesse preço. Continuei procurando e encontrei mais. Fotos de viagens, restaurantes, roupas de grife, joias caras. Tudo marcado, tudo exibido. E nos comentários sempre a mesma história. Gabriel me mimou. Meu marido sabe como me tratar. Abençoada com esse homem. Mas nunca mencionava de onde vinha o dinheiro. Nunca mencionava que eu tinha pago a casa. Nunca mencionava que eu tinha pago os carros. Nunca mencionava que eu tinha construído a empresa onde Gabriel trabalhava. Era como se eu não existisse. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na sala com o broche de prata entre meus dedos e lembrei de algo que minha mãe me disse uma vez. Carmen, quando alguém te apaga da história deles, é porque sabe que sem você não há história. No dia seguinte, decidi fazer algo que me doía profundamente. Fui à casa de Gabriel e Juliana sem avisar. Toquei a campainha. Juliana abriu. Usava calça de marca, cabelo em rabo de cavalo perfeito, uma xícara de café na mão. Dona Carmen. Oi, Juliana. O Gabriel está? Não, está no trabalho. Entendo. Posso entrar? Ela hesitou, mas finalmente assentiu. Claro. Entrei. A casa era maior do que eu imaginava. Tetos altos, pisos de mármore, móveis caríssimos, quadros gigantes nas paredes. Tudo pago com meu dinheiro. Quer café? Não, obrigada. Sentamos na sala. Juliana, quero falar com você. Sobre o quê? Sobre Gabriel? Sobre vocês? Sobre tudo isso? Ela sorriu. Aquele sorriso frio. Não entendo. Entende, sim. Ela ficou séria. Dona Carmen, se veio nos cobrar algo, não vim cobrar nada. Vim entender. Entender? Por que Gabriel não me procura mais? Por que ele não vem me ver? Por que parece que eu não importo mais? Juliana deixou a xícara sobre a mesa. Senhora, com todo respeito, Gabriel já é um homem adulto. Tem sua própria vida, sua própria família. Eu sei. E às vezes as mães têm que soltar. Lá estava de novo aquela palavra. Soltar. Juliana, eu nunca quis controlá-lo. Só quero estar na vida dele. E está. Mas não pode pretender que tudo continue igual a quando Gabriel era criança. Não pretendo isso. Então o que pretende? Que me trate com respeito. Que não minta para mim. Que não me use. Juliana se levantou. Ninguém está usando ninguém, Dona Carmen. Gabriel trabalha duro. Merece tudo que tem. Eu nunca disse o contrário. Mas insinua. Sempre insinua. Como se Gabriel não fosse capaz de nada sem a senhora. Isso não é verdade. Não? Então pare de tratá-lo como se fosse seu bebê. Pare de ficar em cima dele. Pare de controlar tudo. Fiquei calada porque naquele momento entendi. Não importava o que eu dissesse. Não importava o que eu fizesse. Para Juliana, eu sempre seria o obstáculo. A mãe intrometida. A sogra incômoda. A mulher que sobrava. Me levantei. Obrigada pelo seu tempo, Juliana. Dona Carmen, não se preocupe. Já entendi. Saí daquela casa com lágrimas nos olhos, mas também com algo mais. Com a certeza de que não podia continuar assim. De que não podia continuar implorando por um lugar na vida do meu filho. De que não podia continuar pagando por amor. Aquela noite liguei para Marcos. Marcos, preciso que me faça um favor. Diga, senhora. Quero que organize um jantar na minha casa para celebrar a próxima promoção do Gabriel. Promoção? Sim. Vamos promovê-lo a diretor de operações. Senhora, tem certeza?
Completamente certa. E quem mais vai? Gabriel, Juliana, a sogra dele, Marisa, e você. Só nós. Só nós? Marcos hesitou. Senhora, o que está planejando? Sorri. Nada de mal, Marcos. Só um jantar. Desliguei. E aquela noite, enquanto tocava o broche de prata, soube que o momento tinha chegado. O momento de falar. O momento de mostrar a verdade. O momento de deixar o karma fazer seu trabalho. A semana antes do jantar foi uma das mais longas da minha vida. Não porque estivesse nervosa, mas porque finalmente tinha tomado uma decisão. E quando uma mulher de 60 anos toma uma decisão depois de anos de silêncio, essa decisão é definitiva. Gabriel me ligou 3 dias antes do jantar. Mãe, Marcos me disse que você organizou um jantar para celebrar minha promoção. Isso mesmo. Por que não me disse antes? Queria que fosse uma surpresa. Ah, bom, obrigado. De nada, meu amor. Vai ter mais alguém? Só os mais próximos. Juliana, sua sogra, Marcos. Minha sogra? Sim. Achei que seria legal Marisa estar presente. Afinal, ela também faz parte da sua vida agora. Silêncio. Está bem, mãe. Está contente com sua promoção? Claro que sim. Trabalhei muito para isso. Eu sei, filho. Bom, nos vemos na sexta, então. Nos vemos. Desliguei e sorri porque sabia algo que Gabriel não sabia. Sabia que aquele jantar ia mudar tudo. Os dias seguintes passei me preparando. Não só o jantar, mas a mim mesma. Fui ao salão de beleza, arrumei o cabelo, fiz as unhas, comprei um vestido novo, vermelho, elegante, com decote discreto, mas seguro. A mulher no espelho já não era a mesma que tinha chorado durante meses. Era uma mulher que tinha recuperado sua dignidade. A noite de sexta chegou. Contratei um serviço de buffet. Flores brancas na mesa, velas, taças de cristal, talheres de prata, tudo impecável. A mesa estava posta para 6 pessoas, mas só 5 sabiam que viriam. Às 7 da noite começaram a chegar. Gabriel chegou primeiro com Juliana. Ela vestia um vestido verde, saltos altíssimos, maquiagem perfeita, cabelo solto e brilhante. Mãe. Gabriel beijou meu rosto. Oi, meu amor. Como você está bonito. Obrigado. Juliana se aproximou. Dona Carmen, que linda sua casa. Faz tempo que não vinha aqui. Sorri. Obrigada, Juliana. Faz tempo que não me convidam para a sua também. O sorriso de Juliana congelou. Ah, é que estivemos muito ocupados. Imagino. Marisa chegou 10 minutos depois. Usava um conjunto de alfaiataria cor creme, colar de pérolas, bolsa de marca. Parecia importante. Carmen, que bom te ver. Igualmente, Marisa. Sua casa é encantadora, muito aconchegante. Aconchegante. A palavra que as pessoas usam quando querem dizer pequena. Obrigada. É humilde, mas é minha. Sentamos na sala. Ofereci taças de vinho branco. Gabriel estava nervoso. Não parava de olhar o relógio. Marcos já vem? Sim, não demora. Juliana olhava tudo com aqueles olhos calculistas que eu já conhecia. Os móveis, os quadros, a decoração. Dona Carmen nunca pensou em reformar? Não. Gosto assim como está. Ah, é que eu poderia dar algumas ideias. Sabe, com meu negócio de decoração. Não sabia que você já tem um negócio, Juliana. Bom, ainda não está aberto, mas estou nisso. Marisa interveio. Juliana tem muito talento. Só precisa de um capital inicial. Olhou para mim fixamente. Entendo. A campainha tocou. Me levantei. Deve ser Marcos. Abri a porta e lá estava ele com seu terno impecável, sua pasta de couro, seu sorriso profissional. Dona Carmen. Marcos, obrigada por vir. É uma honra. Mas Marcos não vinha sozinho. Ao lado dele estava o Dr. Paulo Andrade, advogado corporativo do Grupo Mendes. Gabriel não sabia, mas eu sim. Entramos na sala. Gabriel se levantou imediatamente. Marcos, que bom te ver. Igualmente, Gabriel. Parabéns pela promoção. Obrigado. Gabriel olhou para o Dr. Andrade com confusão. E o senhor é? Dr. Paulo Andrade, advogado corporativo. Ah, prazer. Sentamos à mesa. Eu na cabeceira. Gabriel à minha direita. Juliana ao lado dele. Marisa na frente de Gabriel. Marcos e o Dr. Andrade nas pontas. O buffet serviu o jantar. Creme de aspargos, salada com vinagrete de framboesa,
filé mignon, batatas gratinadas, pão quentinho. Tudo estava perfeito, mas o ambiente estava tenso. Gabriel tentava puxar conversa. Mãe, a comida está deliciosa. Obrigada, filho. Você cozinhou? Não. Contratei um serviço. Queria que tudo fosse especial. Juliana interveio. Está muito elegante, dona Carmen. Não sabia que a senhora gostava de organizar jantares assim. Tem muitas coisas que você não sabe sobre mim, Juliana. Ela parou de sorrir. Marisa tentou quebrar a tensão. Bom, estamos aqui para celebrar Gabriel. Deve estar muito orgulhosa, Carmen. Sempre estive orgulhosa do meu filho. Claro. E agora, com essa promoção, certamente terá muito mais responsabilidades. Isso mesmo. Gabriel tomou um gole de vinho. Marcos me disse que o cargo inclui um aumento considerável. Sim, respondeu Marcos. Diretor de operações tem um salário de R$ 350 mil mensais. Juliana quase engasgou com o vinho. 350 mil? Isso mesmo. Marisa sorriu amplamente. Nossa, isso é muito generoso. O Grupo Mendes valoriza seus funcionários, disse eu. Especialmente quando são família, acrescentou Marisa. Lá estava a insinuação. Deixei meu garfo sobre o prato. Marisa, o que você quer dizer com isso? Ela se acomodou na cadeira. Nada demais, Carmen. Só que é lógico que Gabriel tenha certas vantagens. É seu filho. É natural que o apoie. Vantagens? Sim, sabe. Promoções rápidas, bônus, oportunidades. Gabriel interveio. Mãe, eu conquistei cada promoção. Eu sei, filho. Não, você não sabe porque nunca esteve lá. Nunca viu quanto eu trabalho. Juliana tocou a mão dele. Gabriel, calma. Mas ele já estava irritado. Não, Juliana. Estou cansado disso. Estou cansado de todo mundo achar que só estou onde estou porque minha mãe é a dona. Fiquei calada. Eu trabalhei duro, mãe. Chego cedo. Fico até tarde. Resolvo problemas. Tomo decisões. E ainda assim todos acham que você me deu tudo de bandeja. Marcos pigarreou. Gabriel, com todo respeito. O que, Marcos? Você também acha isso? Marcos olhou para mim. Fiz um sinal com a cabeça. Gabriel, você é bom trabalhador, mas há coisas que precisa saber. Como o quê? Como que cada uma das suas promoções foi aprovada diretamente pela sua mãe. Gabriel empalideceu. O quê? Cada aumento de salário, cada bônus, cada benefício, tudo passou pela autorização dela. Isso não é verdade. É sim, disse eu. Todos olharam para mim. Me levantei da cadeira. Toquei o broche de prata no meu pescoço. Gabriel, preciso te dizer uma coisa, e preciso que me escute sem interromper. Mãe, por favor. Ele ficou calado. Respirei fundo. Há 32 anos herdei uma pequena fábrica de tecidos em Belo Horizonte. Ninguém acreditava em mim. Nem seu pai, nem meus irmãos, nem meus sócios. Todos achavam que eu venderia, que fracassaria. Caminhei ao redor da mesa. Mas não fiz isso. Trabalhei 14 horas por dia. Aprendi do zero. Negociei. Lutei. E pouco a pouco aquela pequena fábrica se tornou o Grupo Mendes. Gabriel me olhava com os olhos bem abertos. Quando seu pai morreu, você tinha 12 anos. Ficamos sozinhos. E eu prometi que nunca faltaria nada para você. E cumpri essa promessa. Mãe, eu sei disso tudo. Não, você não sabe porque nunca te contei quanto custou. Parei na frente dele. Te paguei as melhores escolas, as melhores viagens, as melhores roupas, a melhor vida. Nunca te pedi nada em troca. Só que fosse feliz. Juliana baixou o olhar. Quando você se casou com Juliana, dei 2 milhões de reais para a casa de vocês. Nunca me devolveram, nunca me agradeceram. Mãe, agradecemos sim. Quando, Gabriel? Quando? Silêncio. Quando você começou a trabalhar no Grupo Mendes, pedi ao Marcos para te tratar como qualquer outro funcionário, para te fazer conquistar seu lugar. Mas cada vez que ele tentava colocar limites, você o ameaçava dizendo que falaria comigo. Gabriel ficou pálido. Cada promoção que você recebeu foi porque eu autorizei. Cada bônus, cada benefício, cada oportunidade. Tudo saiu de mim. Mãe, eu não sabia. Claro que sabia. Todos sabiam. Olhei para Juliana. Você sabia. Por isso, cada vez que precisavam de dinheiro, Gabriel me pedia.
Porque você sabia que eu sempre diria sim. Juliana abriu a boca, mas não disse nada. Olhei para Marisa. E você também sabia. Por isso sempre me tratou como se eu fosse um estorvo. Porque sabia que sem mim não haveria nada. Marisa ficou vermelha. Carmen, eu nunca... Sim, você fez. Em cada comentário. Em cada olhar. Em cada insinuação de que eu devia soltar meu filho. Me virei para Gabriel. Mas o que mais me dói, filho, é que você me deixou de lado. Parou de me ligar. Parou de me visitar. Parou de me ver. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas. E eu permiti porque tinha medo. Medo de te perder. Medo de que se eu dissesse algo você me tirasse da sua vida completamente. Gabriel tinha os olhos úmidos. Mãe, mas esta noite entendi algo. Toquei o broche de prata. Minha mãe me disse uma vez: uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo também sabe quando falar. Olhei todos nos olhos. Chegou o momento de falar. O silêncio era absoluto. Gabriel, te amo. Sempre te amei. Mas não posso continuar assim. Não posso continuar pagando pelo seu amor. Não posso continuar sendo invisível na sua vida. Mãe, você não é invisível. Sou sim. Há 3 meses foi meu aniversário. Você me ligou? Gabriel baixou o olhar. Não. Há 6 meses operei da vesícula. Você soube? Não. Há 1 ano vendi a fábrica de Belo Horizonte. A que herdei do meu pai. A que me doeu tanto largar. Você ficou sabendo? Não. Sabe por que não ficou sabendo? Ele não respondeu. Porque você nunca perguntou. As lágrimas de Gabriel começaram a cair. Mãe, me desculpa. Eu sei. Mas desculpas não são suficientes. Voltei para meu lugar na cabeceira da mesa. Esta noite eu ia anunciar sua promoção. Ia te celebrar. Ia continuar fingindo que estava tudo bem. Olhei para o Dr. Andrade. Mas ao invés disso, vou fazer algo diferente. O doutor abriu sua pasta. Tirou uma pasta. Dr. Andrade, por favor. Ele limpou a garganta. Preparei os documentos que a dona Carmen solicitou. Gabriel olhou para ele confuso. Que documentos? Os documentos de renúncia da dona Carmen como acionista majoritária do Grupo Mendes. Todos congelaram. O quê? Gabriel se levantou de um salto. Mãe, o que você está fazendo? Estou te soltando, Gabriel, como todos queriam. Não, você não pode fazer isso. Posso sim, e vou fazer. Juliana também se levantou. Dona Carmen, espere. Não, Juliana, já esperei o suficiente. Olhei para Gabriel. A partir de amanhã não serei mais parte do Grupo Mendes. Vou vender minhas ações. E você vai seguir seu caminho sozinho. Mãe, por favor, ainda me pergunto se fiz o certo. E você? O que teria feito no meu lugar? Gabriel se deixou cair na cadeira com a cabeça entre as mãos. Marisa estava pálida. Juliana tremia. Marcos me olhava com respeito. E eu finalmente respirei. Porque pela primeira vez em anos senti que tinha recuperado minha voz, minha dignidade, meu poder. O silêncio que seguiu minhas palavras foi como o silêncio antes de uma tempestade. Pesado, elétrico, cheio de coisas que ninguém se atrevia a dizer. Gabriel levantou a cabeça. Tinha os olhos vermelhos. Mãe, você não pode fazer isso. Já fiz, filho. Mas a empresa é sua vida. Era minha vida, antes de você transformá-la num campo de batalha. Juliana se levantou bruscamente. Isso é ridículo, dona Carmen. A senhora não pode tomar decisões assim só porque está brava. Não estou brava, Juliana. Estou cansada. Cansada? Interveio Marisa. Carmen, por favor. Isso é exagero. Todos os filhos se distanciam um pouco quando se casam. É normal. Olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. Marisa, você passou 2 anos me dizendo para soltar meu filho, para deixá-lo voar, para me fazer de lado. Pois bem, é exatamente isso que estou fazendo. Mas não assim. Então como? Como você queria que eu fizesse? Continuar pagando em silêncio? Continuar sendo a carteira que sempre abre? Juliana empalideceu ao ouvir essas palavras. Reconhecia seu próprio comentário nas redes sociais. Eu nunca disse... Disse sim. Ela sempre abre a carteira. Lembra? A cor desapareceu completamente do rosto dela. Isso foi
Foi um comentário sem pensar. Os comentários sem pensar são os mais honestos, Juliana. Gabriel me olhou com uma mistura de dor e confusão. Você olhou as redes sociais dela? Sim. Porque vocês me apagaram da vida real de vocês. Só me restava ver a vida de mentira de vocês na internet. Mãe, isso não é justo. Sabe o que não é justo, Gabriel? Sua mãe pagar sua casa e você nunca convidá-la para conhecê-la. Sua mãe autorizar sua promoção e você envergonhá-la na frente de convidados. Sua mãe construir uma empresa para você e você agir como se tivesse levantado ela sozinho. Cada palavra era como uma faca, mas não de raiva, de verdade. Gabriel cobriu o rosto com as mãos. Eu não queria que as coisas fossem assim. Então por que permitiu? Porque... Juliana tocou o ombro dele. Gabriel, você não precisa explicar nada. Precisa sim, disse eu. Porque eu mereço. Marcos interveio suavemente. Dona Carmen, tem certeza que quer vender suas ações? É uma decisão muito grande. Completamente certa, Marcos. E para quem pensa vender? Para um grupo de investidores de Curitiba. Já tenho a oferta. São 600 milhões de reais. Gabriel levantou a cabeça de repente. 600 milhões? Isso mesmo. Mas isso significa que a empresa não será mais minha nem sua. Será de estranhos. Marisa se levantou. Carmen, você não pode fazer isso. Gabriel trabalha lá. Tem um futuro lá. Gabriel tem um diploma universitário. Tem experiência. Se realmente é tão bom quanto diz, vai encontrar trabalho em qualquer lugar. Mas não é a mesma coisa, gritou Juliana. O Grupo Mendes tem o sobrenome de vocês. É seu legado. Era meu legado. Mas Gabriel decidiu que eu não era parte da vida dele. Então ele também não será parte da minha. Mãe, por favor. Gabriel se levantou. Não jogue tudo fora por um momento de raiva. Isso não é um momento, Gabriel. São 2 anos de humilhações. 2 anos de silêncio. 2 anos de me sentir invisível. Me aproximei dele. Sabe quantas vezes chorei esperando que você me ligasse? Quantas vezes preparei comida achando que você viria? Quantas vezes fiquei acordada me perguntando o que fiz de errado? Minha voz se quebrou. Te dei tudo, Gabriel. Tudo. E você? Você me deixou no esquecimento. As lágrimas rolavam pelo rosto dele. Mãe, me desculpa. De verdade, me desculpa. Eu sei, mas o perdão não é suficiente. O que você quer então? Quero que entenda o que é perder tudo, assim como eu perdi. O doutor Andrade pigarreou. Dona Carmen, se assinar esses documentos esta noite, a venda será efetiva em 72 horas. Peguei a caneta. Gabriel estendeu a mão. Mãe, espera. Por favor, me dá uma chance. Deixa eu te provar que posso mudar. Gabriel, não preciso que você mude. Preciso que você perceba. Perceba o quê? Que o dinheiro não compra amor. Que o sucesso não substitui a lealdade. Que uma mãe não é um caixa eletrônico. Juliana começou a chorar. Dona Carmen, por favor. Nós precisamos. Precisam de mim ou precisam do meu dinheiro? Ela não respondeu. Essa é a diferença, Juliana. Você nunca precisou de mim, só do que eu podia dar. Marisa se aproximou. Carmen, seja razoável. Pense no seu filho. Pense no futuro dele. Passei 32 anos pensando no futuro dele. Agora vou pensar no meu. Assinei o primeiro documento, depois o segundo, depois o terceiro. Cada assinatura era uma libertação. Cada traço era uma despedida. Não do meu filho, mas da ilusão de que algum dia as coisas voltariam a ser como antes. Quando terminei, entreguei os documentos ao doutor Andrade. Pronto. Gabriel se deixou cair na cadeira, completamente derrotado. E agora, mãe? E agora o que vou fazer? O que todos fazemos quando perdemos algo importante? Aprender. Aprender o quê? A valorizar o que você tem antes que vá embora. Tirei o broche de prata do pescoço. O broche que minha mãe me deu. O broche que tinha usado em todos os momentos importantes da minha vida. Me aproximei de Gabriel. Toma. O que é isso? É o broche da minha mãe. Ela me deu no dia do meu casamento. Me disse para usá-lo para lembrar de onde venho. Coloquei na mão dele. Quero que você guarde. E cada vez que olhar para ele, quero que lembre desta noite. Quero que lembre que o amor não se compra, que a família não se abandona, e que uma mãe sempre será uma mãe,
mesmo que você decida esquecer. Gabriel fechou a mão em volta do broche e chorou. Chorou como não tinha chorado em anos. Juliana estava paralisada. Marisa tinha o olhar perdido. Marcos me olhava com uma mistura de tristeza e admiração. Me dirigi à porta. O jantar acabou. Por favor, se retirem. Mãe. Gabriel se levantou. Posso falar com você? Já falamos, Gabriel. Por favor, não esta noite. Esta noite preciso ficar sozinha. Quando então? Quando você entender por que fiz isso. Abri a porta. Um por um saíram. Juliana chorando. Marisa em silêncio. Marcos com uma despedida respeitosa. Gabriel foi o último a sair. Parou no batente. Mãe, eu te amo. Eu sei, filho, mas às vezes o amor não é suficiente. O que você quer dizer? Que o amor sem respeito é manipulação. E eu não vou mais permitir que me manipulem. Eu nunca quis te manipular, mas fez. Cada vez que me pedia dinheiro sabendo que eu não podia negar. Cada vez que usava meu amor como desculpa para sua irresponsabilidade. Cada vez que me afastava da sua vida, mas me mantinha perto da sua carteira. Ele ficou calado. Boa noite, Gabriel. Fechei a porta. E pela primeira vez em 2 anos fiquei sozinha. Completamente sozinha. Mas não me senti vazia. Me senti livre. Caminhei até a sala. Sentei no mesmo sofá onde costumava ler histórias para Gabriel quando era criança. Toquei meu pescoço, o lugar onde sempre esteve o broche. E embora não o tivesse mais, senti a presença da minha mãe. Consegui, mãe. Finalmente falei. E no silêncio daquela casa vazia senti paz. Aquela noite não dormi. Fiquei sentada na sala olhando as fotos na parede. Gabriel aos 5 anos com sua bola no jardim. Gabriel aos 12 no dia da formatura do ensino fundamental. Gabriel aos 18 no dia que entrou na universidade. Gabriel no dia do casamento. Sorrindo junto com Juliana. Cada foto era uma lembrança. Cada lembrança era uma despedida. Porque sabia que depois daquela noite nada seria igual. E não me arrependia. Porque às vezes perder algo é a única forma de se recuperar. Às vezes soltar é o maior ato de amor próprio. Às vezes dizer chega é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Aquela noite, enquanto o silêncio enchia cada canto da minha casa, entendi algo que minha mãe sempre soube. Que uma mulher que se respeita nunca se perde, mesmo que perca todo o resto. Os dias depois daquele jantar foram os mais estranhos da minha vida. Não porque estivesse sozinha, mas porque pela primeira vez em anos me sentia completa. Na segunda de manhã, recebi uma ligação de Marcos. Dona Carmen, os investidores de Curitiba confirmaram a compra. Querem se reunir com a senhora na sexta para assinar o contrato final. Perfeito, Marcos. Estarei lá. Posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora tem certeza disso? Ainda há tempo para reconsiderar. Olhei pela janela. O jardim que tinha cuidado durante anos. As primaveras que Fernando plantou. A cadeira de balanço onde sentava para pensar. Mais certa do que nunca, Marcos. Entendo. E Gabriel falou com a senhora? Não. Quer que eu diga como ele está? Não. Quando ele estiver pronto, vai me procurar. Senhora, ele está arrasado. Bom, isso significa que finalmente está sentindo algo real. Silêncio. Com todo respeito, Dona Carmen, acho que fez o certo. Obrigada, Marcos. Desliguei e, pela primeira vez em semanas, sorri. Os dias seguintes foram uma mistura de libertação e melancolia. Guardei todas as fotos de Gabriel numa caixa. Não joguei fora, mas também não deixei à vista. Limpei a casa, doei roupas velhas, reorganizei os móveis, abri as janelas. Era como se estivesse limpando minha vida, deixando ir o que já não me servia. Na quarta à tarde, a campainha tocou. Abri a porta. Era Juliana. Tinha os olhos inchados, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo descuidado, moletom e calça de ginástica. Nunca tinha visto ela assim. Dona Carmen, posso entrar? Hesitei, mas finalmente acenei que sim. Pode. Entramos na sala. Ela sentou na beirada do sofá, nervosa. Quer água? Café? Não, obrigada. Sentei na frente dela. A que veio, Juliana? Ela baixou o olhar. Vim pedir perdão. Perdão? Por quê? Por tudo. Por como te tratei. Pelas coisas que disse. Por afastar Gabriel de você. Gabriel sabe que está aqui.
Não, ele... ele está muito mal, Dona Carmen. Não dorme. Mal come. Só fica sentado olhando para o broche que a senhora deu. Senti algo no peito, mas não cedi. E você, como está? Assustada. De quê? De perder tudo. Lá estava a verdade. Perder tudo ou perder o dinheiro. Ela levantou o olhar com lágrimas nos olhos. Sei que pensa que só me interessava o dinheiro. E talvez no começo foi assim. Mas eu amo Gabriel, sim. Ama ele ou ama a vida que ele te dá? Eu... não sei. Pelo menos era honesta. Juliana, sabe por que fiz o que fiz? Porque estava brava. Não. Porque estava cansada. Cansada de ser invisível. Cansada de ser usada. Cansada de meu amor ser condicional. Eu nunca quis que se sentisse assim, mas me fez sentir assim. Você e sua mãe. Juliana começou a chorar. Minha mãe sempre me disse para me casar com alguém que pudesse me dar uma boa vida, que o amor não é suficiente, que eu preciso de segurança. E Gabriel te deu isso. Deu. Mas agora não sei se o que sinto por ele é amor ou costume. Fiquei calada porque essa era uma pergunta que só ela podia responder. Dona Carmen, a senhora acha que Gabriel me ama? Acho que Gabriel ama a ideia de você. A esposa perfeita. A família perfeita. A vida perfeita. Mas não sei se realmente te conhece. E a senhora acha que eu o conheço? Você o que acha? Ela ficou calada. E naquele silêncio estava a resposta. Por que veio realmente, Juliana? Porque tenho medo de que tudo desmorone. Já desmoronou. A pergunta é: o que vão construir agora? E se não conseguirmos construir nada? Então saberão a verdade. Que verdade? Que o que vocês tinham não era real. Era uma ilusão sustentada pelo meu dinheiro. Juliana cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como uma criança perdida. E por um momento senti compaixão por ela. Juliana, vou te dizer algo que minha mãe me disse uma vez. Ela levantou o olhar. Uma mulher que constrói sua vida sobre o dinheiro dos outros nunca será livre, porque sempre viverá com medo de perdê-lo. E o que devo fazer? Isso só você sabe. Ela limpou as lágrimas. A senhora algum dia vai nos perdoar? Já perdoei vocês, Juliana. Perdoar não significa esquecer, nem significa voltar. Então o que significa? Significa soltar a dor, mas não soltar a lição. Ela se levantou. Obrigada por me receber. De nada. Caminhou até a porta, mas parou. Dona Carmen, Gabriel sente muito sua falta. Eu sei. A senhora também sente falta dele? Todos os dias. Mas isso não muda o que fiz. Por que não? Porque o amor não é suficiente quando não há respeito. Juliana assentiu e foi embora. Fechei a porta. E percebi algo. Juliana não veio pedir perdão por mim. Veio pedir perdão por ela. Porque estava começando a entender o que é perder algo que nunca valorizou. Na quinta à noite recebi uma mensagem de Gabriel. Era um áudio. Hesitei, mas finalmente reproduzi. Mãe, sou eu. Sei que não quer falar comigo e eu entendo. Mas preciso te dizer uma coisa. A voz dele soava quebrada. Você tem razão em tudo. Eu fui um mau filho. Te usei. Te ignorei. Te fiz sentir invisível. E não há desculpa para isso. Escutei a respiração entrecortada dele. Tenho pensado muito em tudo que disse. Em tudo que fiz. E percebo que te perdi há muito tempo. Não na sexta, mas há anos. Silêncio. E o pior é que nem percebi. Estava tão ocupado tentando ser alguém importante que esqueci da pessoa mais importante da minha vida. Meu coração apertou. Marcos me disse que vai assinar a venda na sexta. E entendo por que está fazendo isso. Porque eu te obriguei. Porque eu te provei que não merecia seu sacrifício. A voz dele se quebrou. Só quero que saiba que te amo, mãe. Sempre te amei. Mesmo que não tenha demonstrado. Mesmo que tenha agido como se você não importasse. Chorei. Chorei ouvindo as palavras que tinha esperado durante anos. Não te peço para mudar de ideia. Não te peço para me perdoar. Só te peço que saiba que percebi. Que finalmente entendo o que perdi. A mensagem acabou. Fiquei sentada com o telefone na mão. E pela primeira vez desde aquele jantar, senti que algo no meu coração amolecia.
mas não respondi, porque ainda não era o momento. A sexta chegou. Me vesti com um tailleur alfaiataria creme, coloquei brincos de pérola, arrumei o cabelo, me maquiei com cuidado, mas não coloquei o broche de prata, porque aquele broche agora estava com Gabriel. E era melhor assim. Cheguei aos escritórios do Grupo Mendes às 10 da manhã. O prédio que tinha visto crescer, as paredes que conhecia de cor, a empresa que tinha construído com sangue, suor e lágrimas. Tudo estava prestes a deixar de ser meu, e não me arrependia. Marcos me esperava na sala de reuniões. Junto com ele, 3 homens de ternos perfeitos, os investidores de Curitiba. Dona Carmen, eles são os senhores Ferreira, Costa e Almeida. Nos cumprimentamos. É uma honra conhecê-la, Dona Carmen. O Grupo Mendes é uma empresa excepcional. Obrigada. Sentamos. O Dr. Andrade abriu sua pasta. Temos os contratos prontos. Se a Dona Carmen assinar hoje, a transação será efetiva em 72 horas. Perfeito. Um dos investidores pigarreou. Dona Carmen, antes de assinar, gostaria de lhe perguntar algo. Diga. Por que vende? O Grupo Mendes está no seu melhor momento. As projeções são excelentes. Não faz sentido vender agora. Olhei pela janela para a cidade que tinha sido meu lar durante tantos anos, vendo porque aprendi algo importante. O quê? Que às vezes o mais valioso que você tem não é o que constrói, mas saber quando deixar ir. Ele assentiu com respeito. Entendo. Peguei a caneta e assinei. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada assinatura era uma despedida, mas também um novo começo. Quando terminei, os investidores apertaram minha mão. Foi um prazer fazer negócios com a senhora, Dona Carmen. Igualmente. Marcos me acompanhou até a porta. Senhora, o que vai acontecer agora? Viver, Marcos. Finalmente vou viver. E Gabriel? Gabriel terá que aprender a viver também. Sem mim. Ele sabe que hoje se assinou a venda? Não disse a ele. Vai doer. Eu sei. Mas às vezes a dor é a única forma de acordar. Marcos sorriu tristemente. Foi uma honra trabalhar com a senhora todos esses anos. A honra foi minha, Marcos. Nos abraçamos e saí daquele prédio pela última vez, com a cabeça erguida, com o coração leve, com a certeza de que tinha feito o certo. Aquela noite em casa fiz um chá de camomila. Sentei no jardim sob as estrelas e pela primeira vez em anos me senti em paz, porque tinha aprendido algo que mudou minha vida, que o amor verdadeiro não é se sacrificar até desaparecer. É se amar o suficiente para colocar limites. É respeitar sua própria dignidade. É saber que você pode perder tudo, menos a si mesma. E aquela noite, enquanto o vento movia as folhas das primaveras, senti que minha mãe estava comigo, sorrindo, orgulhosa, porque finalmente tinha aprendido a soltar. 3 meses depois de assinar a venda, minha vida era completamente diferente. Não no material, mas no essencial. Vendi a casa dos jardins. Era grande demais para mim sozinha. Muitas lembranças, muitas sombras do passado. Comprei um apartamento pequeno em Vila Madalena, com janelas grandes que deixavam entrar a luz, uma varanda com vasos cheios de flores, uma cozinha onde só cozinhava para mim. Era perfeito. Comecei a fazer coisas que tinha adiado durante anos. Fiz aulas de pintura. Descobri que gostava de pintura a óleo, as cores vibrantes, a liberdade de criar algo só pelo prazer de criar. Entrei num clube de leitura, mulheres da minha idade, com histórias parecidas com a minha, divórcios, filhos distantes, vidas reconstruídas. Nos reuníamos às terças, tomávamos café, falávamos de livros e da vida. Pela primeira vez em anos tinha amigas. Uma delas, Beatriz, me disse uma tarde: Carmen, você está diferente. Diferente como? Mais leve. Como se tivesse tirado um peso das costas. Sorri. É exatamente assim que me sinto. Durante esses 3 meses não procurei Gabriel. E ele não me procurou. No começo doeu. Todo dia esperava uma mensagem, uma ligação, algo. Mas pouco a pouco a dor se transformou em aceitação. E a aceitação em paz. Marcos me ligava de vez em quando, só para saber como eu estava. Dona Carmen, como vai? Bem, Marcos. Muito bem. Fico feliz em saber. E a empresa? Os novos donos estão fazendo mudanças. Algumas boas, algumas nem tanto.
E Gabriel? Silêncio. O que foi, Marcos? Gabriel não trabalha mais no Grupo Mendes. Fiquei congelada. O quê? Os investidores revisaram todos os arquivos. Encontraram irregularidades. Que tipo de irregularidades? Gastos pessoais cobrados na empresa, bônus injustificados, relatórios falsos de desempenho. Meu coração parou. Gabriel fez isso? Não diretamente. Mas ele autorizou muitos desses gastos. E quando os investidores pediram explicações, ele não conseguiu justificá-los. Demitiram ele? Pediram a renúncia dele. Se não renunciasse, iam processá-lo. Fechei os olhos. Quando foi isso? Há 2 semanas. Por que não me disse antes? Porque achei que a senhora não queria saber. Sempre vou querer saber, Marcos. É meu filho. Eu sei, senhora. Desculpa. Sabe como ele está? Não muito bem. Juliana o deixou. O quê? Há 1 semana foi embora de casa. Pediu divórcio. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Por quê? Pelo que ouvi, porque Gabriel não tem mais dinheiro. A casa vai ser tomada. Os carros foram devolvidos. E Juliana? Bom, Juliana não quis ficar para a parte difícil. Fiquei em silêncio, porque embora parte de mim sentisse dor pelo meu filho, outra parte entendia que isso era necessário, que essa era a lição que Gabriel precisava aprender. Obrigada por me dizer, Marcos. Vai procurá-lo? Não, ainda não. Por que não? Porque se eu procurá-lo agora, ele vai achar que estou lá para resgatá-lo. E isso não o ajudaria. Ele precisa tocar o fundo, precisa entender as consequências das decisões dele. A senhora é muito sábia, dona Carmen. Não sou sábia. Só sou uma mãe que aprendeu a amar de outra forma. Desliguei. E aquela noite chorei. Chorei pelo meu filho, pela dor que estava vivendo, pelas lições que estava aprendendo. Mas não o procurei, porque sabia que ele precisava caminhar sozinho. 2 semanas depois encontrei Marisa. Foi num café no Morumbi. Eu estava tomando um cappuccino, lendo um livro. E ela entrou. Nos olhamos, e por um momento achei que ela ia me ignorar. Mas não. Se aproximou da minha mesa. Carmen. Marisa. Posso sentar? Se quiser. Ela sentou. Pediu um chá. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente ela falou. Imagino que já saiba sobre Gabriel e Juliana. Sei. Juliana está morando comigo. Está muito mal. Imagino. Diz que cometeu um erro, que nunca devia ter deixado Gabriel. E você o que acha? Marisa baixou o olhar. Acho que eu também cometi um erro. Qual? O erro de ensinar minha filha que o dinheiro é mais importante que o amor. Fiquei calada. Durante anos disse a ela para se casar com alguém que pudesse dar segurança, que o amor não paga as contas, que ela precisava pensar com a cabeça e não com o coração. E agora vejo que tenho uma filha que não sabe amar, que só sabe calcular, que só sabe usar. Os olhos dela encheram de lágrimas. E o pior é que fui eu quem a fez assim. Marisa. Não, Carmen. Deixa eu falar. Te devo um pedido de desculpas. Não me deve nada. Devo sim. Te tratei mal. Te julguei. Te fiz sentir menos. Porque no fundo tinha inveja. Inveja de quê? Da sua força, da sua independência, de você ter levantado uma empresa sozinha, de não precisar de ninguém para ser alguém. Ela limpou as lágrimas. Me casei jovem, tive Juliana jovem, e meu marido me sustentou a vida toda. Eu nunca trabalhei, nunca tive meu próprio dinheiro, nunca tive minha própria identidade. Marisa, ser mãe e esposa também é um trabalho. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Quando meu marido morreu, fiquei com uma pensão, com uma casa, mas sem propósito, sem valor próprio. Por isso queria que Juliana se casasse com alguém com dinheiro? Sim, porque eu não queria que ela dependesse de alguém como eu dependi. Mas me enganei, porque agora ela é pior. Ela não depende de ninguém porque não sabe amar ninguém. Ela ainda pode aprender. Você acha? Todos podemos aprender, se quisermos. Marisa me olhou com olhos tristes. Carmen, você algum dia poderá me perdoar? Já te perdoei, Marisa. Sério? Sério. Guardar rancor me machuca a mim, não a você. Você é uma mulher admirável. Não, só sou uma mulher que aprendeu a soltar. Ficamos em silêncio.
bebendo nossas bebidas. E pela primeira vez senti compaixão por Marisa, porque entendi que ela também era vítima. Vítima de uma sociedade que ensinou que seu valor estava no homem ao lado dela, não nela mesma. Um mês depois recebi uma carta. Era de Gabriel, escrita à mão numa folha amassada, com letra trêmula. Abri com o coração acelerado. Mãe, não sei se vai ler esta carta. Não sei se ainda se importa. Mas preciso escrevê-la. Passaram 4 meses desde aquele jantar. 4 meses que foram os mais difíceis da minha vida. Perdi meu trabalho, perdi minha casa, perdi Juliana, perdi tudo que achei que me definia. E no meio de toda essa perda, finalmente te encontrei. Não fisicamente, mas na memória. Lembrei de quando era criança e você me lia histórias antes de dormir. Lembrei de quando tinha 12 anos e papai morreu e você me disse: "Vamos ficar bem, sempre vamos ficar bem." Lembrei de quando me formei na universidade e você chorou de orgulho. Lembrei de todas as vezes que esteve lá sem pedir nada em troca. E percebi algo que despedaçou minha alma, que eu te esqueci. Te esqueci quando me casei. Te esqueci quando comecei a ganhar dinheiro. Te esqueci quando Juliana me convenceu de que você era um estorvo. Te esqueci quando você mais precisava de mim. E agora que perdi tudo, finalmente entendo o que perdi primeiro. Você. Mãe, não escrevo para te pedir para me resgatar. Não escrevo para pedir dinheiro. Não escrevo para pedir que volte. Escrevo para te dizer obrigado. Obrigado por me amar mesmo quando eu não te amava de volta. Obrigado por me dar tudo mesmo quando eu não merecia. Obrigado por me soltar quando eu precisava cair. Porque você tinha razão, mãe. Às vezes a única forma de aprender é perdendo. E eu precisava perder tudo para entender o que realmente importa. Agora moro num apartamento pequeno. Trabalho numa loja de eletrônicos. Ganho pouco. Vivo com o justo. Mas pela primeira vez em anos me sinto livre. Livre das aparências. Livre das expectativas. Livre da mentira. Todo dia olho para o broche que você me deu. E todo dia lembro das suas palavras. O amor sem respeito é manipulação. Você tinha razão. Eu te manipulei. Te usei. Te machuquei. E não há desculpa para isso. Só quero que saiba que percebo. Que entendo. E que vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merecia como filho, mesmo que não esteja mais ao seu lado. Te amo, mãe. Sempre te amei. Gabriel. Terminei de ler a carta com lágrimas rolando pelas bochechas, e pela primeira vez em meses senti que meu filho tinha acordado. Não o Gabriel que tinha tudo e não valorizava nada, mas o Gabriel que perdeu tudo e finalmente entendeu. Aquela noite respondi, também à mão, no papel, com a mesma solenidade. Gabriel, li sua carta várias vezes, e quero que saiba algo. Nunca deixei de te amar, nem quando mais me machucou, porque é isso que uma mãe faz. Ama mesmo quando dói, mas o amor de uma mãe não significa permitir que a machuquem. E foi isso que tive que aprender, que amar não é aguentar, é colocar limites, que amar não é dar tudo, é ensinar a valorizar, que amar não é ficar calada, é ter coragem de falar. Você fez coisas que me doeram profundamente, mas também fiz coisas que te machucaram. Ao te soltar, ao vender a empresa, ao tirar o chão debaixo dos seus pés. E não me arrependo, porque agora vejo do que você é capaz. Um homem que trabalha com as mãos, um homem que vive com dignidade, um homem que finalmente entende que o valor não está no que você tem, mas em quem você é. Estou orgulhosa de você, Gabriel. Não do diretor de operações que ganhava 300 mil reais, mas do homem que trabalha numa loja e vive com o justo, porque esse homem é real, esse homem é livre, esse homem é meu filho. Uma vez você me chamou de vergonhosa. Anos depois vejo esse mesmo vazio no olhar de Juliana enquanto está sozinha na casa da mãe dela. Arrependida. A vida sempre cobra suas dívidas. E embora nosso caminho tenha sido doloroso, estou grata, porque você me ensinou algo que eu precisava aprender, que soltar não é deixar de amar, é amar o suficiente para deixar crescer. Quando estiver pronto, me procure, não para me pedir nada, só para tomar um café e começar de novo, como mãe e filho, como pessoas que se respeitam, como família que conquistou seu lugar de volta. Te amo, Gabriel.
Sempre vou te amar. Mãe. Enviei a carta. E 2 semanas depois, Gabriel tocou minha campainha. Vestia jeans velho, uma camisa simples, sapatos gastos, mas seus olhos brilhavam. Oi, mãe. Oi, filho. Nos abraçamos, e naquele abraço estava todo o perdão, toda a dor, todo o amor. Não falamos de dinheiro, não falamos da empresa, não falamos do passado. Só sentamos na varanda, tomamos café e falamos da vida. Como está seu trabalho? Perguntei. Cansativo, mas honesto. Fico feliz. E você, como está? Livre. Ele sorriu. Fico feliz, mãe. Ficamos em silêncio vendo o pôr do sol. E finalmente Gabriel disse: Mãe, você tinha razão em tudo. Não, não em tudo. Mas no importante sim. Sabe o que é mais difícil de perder tudo? O quê? Perceber que nunca foi meu. Que tudo que eu tinha vinha de você. E que eu peguei como se merecesse. Agora você sabe. Agora sei. Ele pegou minha mão. Obrigado por não me resgatar. Obrigado por aprender a lição. E naquele momento senti que o karma tinha feito seu trabalho. Não com vingança, mas com justiça. Gabriel tinha perdido tudo que era material, mas tinha ganho algo inestimável: dignidade, humildade e a oportunidade de começar de novo, como um homem novo, como meu filho. Finalmente, 6 meses depois daquele primeiro café na varanda, minha vida tinha encontrado um equilíbrio que nunca imaginei possível. Não era a vida que tinha planejado, era melhor, porque era minha, completamente minha. Gabriel e eu nos víamos uma vez por semana, às vezes 2, mas nunca mais, porque ambos tínhamos aprendido algo fundamental. O amor saudável precisa de espaço. Ele continuava trabalhando na loja de eletrônicos. Não era glamuroso, não era o que ele tinha sonhado, mas era honesto. Me contava sobre seus clientes, sobre seus colegas de trabalho, sobre como estava aprendendo a viver com menos. Sabe o que é mais estranho, mãe? Me disse uma tarde enquanto tomávamos café num parque. O quê? Que agora durmo melhor. Antes, quando tinha tudo, vivia com medo constante de perder. Agora que perdi, não tenho mais medo. Sorri. Isso se chama liberdade, filho. Nunca pensei que a liberdade viria de ter menos. A verdadeira riqueza não é o que você tem, é o que você não precisa. Ele assentiu. E vi nos olhos dele algo que não via há anos. Paz. Me contou sobre o processo de divórcio com Juliana. Foi rápido. Ela não queria nada de mim porque não havia mais nada para pegar. Como você se sente? Aliviado. Triste. Mas principalmente aliviado. Por que triste? Porque percebo que nunca a amei. Amava a ideia dela. A esposa perfeita. A vida perfeita. E ela, acho que também não me amou. Só amava o que eu podia dar. Então ambos estão melhor assim. Sim, mesmo doendo admitir. Ficamos em silêncio vendo as crianças brincarem no parque. Mãe, posso te perguntar algo? Claro. Você alguma vez se arrepende de ter vendido a empresa? Pensei na pergunta dele. Realmente pensei. Não, nem um dia sequer. Por que não? Porque a empresa eram só tijolos e papéis. Você é meu sangue. E preferia te perder temporariamente a te perder para sempre. Os olhos dele encheram de lágrimas. Você não me perdeu, mãe. Me encontrou. Não, filho. Você se encontrou. E naquele momento soube que tinha valido a pena. Cada lágrima. Cada noite de insônia. Cada decisão difícil. Tudo tinha valido a pena. Porque meu filho tinha voltado. Não o filho que eu tinha perdido, mas um melhor. Um que tinha aprendido. Durante esses meses também tive notícias de Juliana através de Beatriz, minha amiga do clube de leitura. Carmen, lembra da sua nora? Sim. O que tem ela? Vi ela outro dia num café. Estava com a mãe e pareciam diferentes. Juliana tinha emagrecido, sem maquiagem, roupa simples, nada a ver com a mulher que exibia nas redes sociais. Você falou com elas? Não, mas as ouvi conversando. Juliana estava chorando. Dizia para a mãe que tinha cometido o pior erro da vida dela. Ao deixar Gabriel? Sim. Dizia que Gabriel era o único homem que realmente a tinha amado e que ela o tinha desprezado. Fiquei calada. Quer que te conte mais? Conta. A mãe dela respondeu. Filha, eu te ensinei tudo o que sabia.
mas nunca te ensinei a amar. E é isso que mais lamento. Senti algo no peito. Não era satisfação, não era vingança, era compaixão. Porque entendi que Juliana também era vítima. Vítima de uma educação que ensinou que o valor de uma mulher estava no que podia conseguir, não em quem podia ser. Você acha que ela vai ficar bem? Me perguntou Beatriz. Espero que sim. Todos merecem uma segunda chance. Mesmo ela. Você é muito generosa, Carmen. Não sou generosa. Só aprendi que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Beatriz sorriu. Por isso te admiro. Não me admire. Aprenda com meus erros. Quais erros? Ficar calada tanto tempo. Permitir que me desrespeitassem. Acreditar que o amor era suficiente sem dignidade. Mas no final você resolveu. Sim, mas me custou anos. E quase perdi meu filho. Mas não perdeu. Não, não perdi. E essa era a verdade que enchia meu coração todo dia. Num sábado à tarde, Gabriel chegou ao meu apartamento com algo nas mãos. Oi, mãe. Oi, filho. O que tem aí? Um presente. Para você. Me deu uma caixinha embrulhada em papel simples. Abri. Dentro estava o broche de prata. O broche da minha mãe. O broche que eu tinha dado a Gabriel naquela noite. Gabriel, quero que você fique com ele, mãe. Mas eu dei para você. Eu sei. E foi o presente mais valioso que recebi. Porque cada vez que olhava para ele, lembrava quem sou e de onde venho. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas. Mas agora não preciso mais dele para lembrar. Porque levo aqui. Tocou o peito. E quero que você o tenha de volta. Porque é seu. Sempre foi seu. Peguei o broche com mãos trêmulas. Filho. Mãe, também quero te dizer mais uma coisa. O quê? Estou economizando. Não muito, mas algo. E quando tiver o suficiente, vou te devolver o dinheiro que pedi emprestado. Gabriel, eu preciso. Preciso te provar que não sou o mesmo homem que te usou. Preciso te provar que aprendi. Você já me provou. Não, ainda não. Mas vou provar, mesmo que leve anos. Abracei ele, e naquele abraço senti que todo o ciclo tinha se fechado. A dor, o aprendizado, a redenção, tudo. Estou orgulhosa de você, Gabriel. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Nunca desistiria de você. Você é meu filho. Ficamos abraçados por um longo tempo. E quando nos separamos, vi o homem em que ele tinha se tornado. Não o homem de sucesso que ganhava milhões, mas o homem digno que trabalhava pelos seus sonhos. E era lindo. Esta noite, depois que Gabriel foi embora, coloquei o broche de prata. Me olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Uma mulher que tinha passado pelo fogo, que tinha perdido tudo, que tinha chorado até não ter mais lágrimas, mas que tinha saído mais forte, mais sábia, mais livre. Toquei o broche e escutei a voz da minha mãe. Uma mulher que sabe guardar silêncio no momento certo também sabe quando falar. Sorri. Consegui, mãe. Finalmente falei. E no silêncio do meu apartamento senti a presença dela, orgulhosa, satisfeita, em paz. Os meses seguintes foram de uma calma que não tinha experimentado em anos. Continuei com as aulas de pintura. Expus algumas obras numa galeria pequena em Vila Madalena. Não vendi muito, mas não importava, porque não fazia pelo dinheiro, fazia por mim. Continuei indo ao clube de leitura. As mulheres se tornaram minha família. Nos apoiávamos, nos escutávamos, nos entendíamos, porque todas tínhamos vivido histórias parecidas, de sacrifício, de dor, de renascer. Uma tarde, enquanto pintava na varanda, recebi uma ligação. Era Marcos. Dona Carmen, como está? Bem, Marcos. E você? Bem também. Ligo para te contar algo. O que foi? Pedi demissão do Grupo Mendes. O quê? Por quê? Porque os novos donos não têm os valores que a senhora tinha. Tudo é só números para eles. Não se importam com as pessoas. Sinto muito, Marcos. Não sinta. Foi a melhor decisão. Abri minha própria consultoria. E adivinha quem foi meu primeiro cliente? Quem? Gabriel. Fiquei calada. Gabriel? Sim, ele tem uma ideia de negócio. Pequena, modesta, mas sólida. Me pediu para ajudá-lo a montar o plano de negócios. Do que se trata?
Quer abrir uma loja de conserto de eletrônicos, mas com um diferencial social. Consertar aparelhos velhos para doar a escolas de baixa renda. Senti o coração inchar de orgulho. Marcos, isso é lindo. É. E o melhor é que ele está fazendo tudo por conta própria, com as economias dele, com o trabalho dele. Ele precisa de ajuda? Não. Me fez prometer que não diria nada para a senhora. Diz que quer fazer sozinho. Sorri. Então respeite o desejo dele. Vou respeitar. Só queria que soubesse que seu filho é um bom homem, Dona Carmen. Finalmente é o homem que a senhora sempre acreditou que ele podia ser. Obrigada por me dizer, Marcos. Obrigada à senhora por nos ensinar a todos o que significa ter dignidade. Desliguei e chorei. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alegria. Porque meu filho estava construindo algo. Não com meu dinheiro, não com meu nome, mas com as mãos dele, com o esforço dele, com o coração dele. E isso valia mais que qualquer empresa. 6 meses depois, Gabriel inaugurou a loja. Me convidou, mas não como convidada de honra, como uma pessoa a mais. Mãe, não quero que se sinta obrigada a ir. Está brincando? Não perderia por nada. É algo pequeno, nada comparado com... Gabriel, é seu, e isso o torna grande. No dia da inauguração, cheguei cedo. A loja ficava num bairro popular. Não era luxuosa, mas era limpa, organizada, com uma placa pintada à mão que dizia: Eletrônicos renovados, segunda chance para tudo. Sorri ao ler o nome, porque era perfeito. Gabriel estava dentro com um avental preparando tudo. Quando me viu, os olhos dele brilharam. Mãe, você veio? Claro que vim. Me mostrou a loja, as bancadas de trabalho, as ferramentas, os aparelhos que já tinha consertado. Essa televisão vai para uma escola em Paraisópolis, esse computador para um centro comunitário, esse rádio para um asilo. Filho, isso é lindo. É pouco, mas é honesto. É tudo. Ficamos olhando a loja em silêncio. Mãe, posso te dizer algo? Sempre. Sou mais feliz agora do que quando tinha tudo. Eu sei. Como sabe? Porque vejo nos seus olhos. E você? É feliz? Mais do que nunca. Sente falta da empresa? Às vezes. Mas não trocaria pelo que tenho agora. O que você tem agora? Paz, liberdade. E meu filho de volta. Nos abraçamos. E naquele abraço estava tudo. O perdão, o amor, a redenção. Tudo. A inauguração foi simples. Vieram vizinhos, alguns clientes, Marcos, algumas pessoas do antigo trabalho de Gabriel. Mas não vieram Juliana nem Marisa. E estava tudo bem, porque essa vida nova não tinha espaço para pessoas que só queriam pegar, só para pessoas que queriam dar. No fim do dia, quando todos foram embora, Gabriel e eu sentamos na entrada da loja vendo o pôr do sol. Mãe, sabe que dia é hoje? Não. Faz 1 ano. Faz 1 ano foi o jantar. O jantar onde tudo mudou. Você tem razão. Naquele dia achei que tinha perdido tudo. Mas agora vejo que naquele dia ganhei tudo. O que ganhou? Ganhei a mim mesmo. E ganhei você. De verdade. Dessa vez. Peguei a mão dele. Filho, eu sempre estive aqui. Você só estava cego demais para me ver. Eu sei. E sinto muito. Não se desculpe mais. Só siga em frente. Sabe do que mais sou grata? Do quê? Que você teve coragem de me soltar. Porque se não tivesse, eu ainda seria aquele homem vazio que só se preocupava em aparecer. Não precisa me agradecer. Precisava fazer. Por você e por mim. Você alguma vez duvidou? Todo dia. Mas sabia que era o certo. E se não tivesse funcionado? E se eu tivesse continuado o mesmo? Então teria aprendido a viver sem você, mas com minha dignidade intacta. Ele assentiu. Você é a mulher mais forte que conheço. Não sou forte. Só aprendi a me amar. Isso é ser forte. Ficamos em silêncio vendo o sol se pôr atrás dos prédios, e naquele silêncio entendi algo fundamental, que a vida não é sobre não cair, é sobre se levantar, que o amor não é sobre dar tudo, é sobre se valorizar, que a família não é sobre sangue, é sobre respeito, e que às vezes perder é a única forma de ganhar. Aquela noite, quando voltei para o apartamento, sentei na varanda com uma xícara de chá, com o broche de prata no pescoço, e pensei em tudo que tinha vivido,
A dor, a traição, a perda, mas também a cura, o perdão, o renascer. E entendi que tudo tinha sido necessário, cada lágrima, cada decisão difícil, cada noite de insônia. Tudo me trouxe aqui, para este momento, para esta paz, para esta versão de mim mesma que finalmente se encontrou. Peguei meu celular e escrevi algo que precisava escrever. Não para Gabriel, não para mais ninguém, para mim. Querida Carmen, hoje quero te dizer algo que devia ter dito há anos. Estou orgulhosa de você. Orgulhosa de como se levantou quando todos te davam por vencida. Orgulhosa de como amou mesmo quando te machucaram. Orgulhosa de como teve coragem de soltar quando era necessário. Durante anos se deu valor pelo que dava aos outros. Mas hoje você sabe que seu valor está em quem você é. Não no que tem, não no que dá, não no que sacrifica, mas na sua dignidade, na sua força, na sua capacidade de amar sem se perder. Obrigada por não desistir. Obrigada por aprender a soltar. Obrigada por me ensinar que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Com amor, você mesma. Guardei a nota e sorri, porque finalmente estava completa. Se minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, terá valido a pena. Se minha história ensinar a alguém que o amor sem respeito não é amor, terá valido a pena. Se minha história mostrar a uma mãe que soltar não é deixar de amar, terá valido a pena. Porque a dor não é eterna, mas as lições sim. E minha lição foi esta: que uma mulher que se respeita não pode ser destruída. Pode ser machucada, pode ser traída, pode perder tudo, mas não pode ser destruída. Porque seu valor não está fora, está dentro. E ninguém pode tirar isso. Meu nome é Carmen Mendes, tenho 60 anos, e esta é minha história. A história de uma mulher que perdeu tudo para se encontrar. A história de uma mãe que soltou o filho para que ambos pudessem ser livres. A história de uma mulher que escolheu sua dignidade acima de tudo. E se alguém me perguntasse hoje, valeu a pena? Diria que sim, 1000 vezes sim, porque agora durmo em paz, porque agora vivo em liberdade, porque agora finalmente sou eu. Obrigada por me escutar até o final. Se esta história tocou seu coração, se inscreva e ative o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram sua dor em sabedoria. Todo dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe esta história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar um dia inteiro. Que Deus te abençoe e até a próxima.